Bom dia, irmãos, amigos. Estamos no ponto de discorrer a respeito da ceia do Senhor. Estamos tirando os domingos pela manhã de ceia para falar sobre a ceia. Talvez serão 10, 11, 12 pregações, não sei. Estamos na quarta. E já anunciei isso, já falei qual é o projeto e tudo na primeira. Então, hoje, começamos a expor os propósitos da ceia, em que nós vamos discorrer sobre 3 propósitos básicos e que envolvem os 3 aspectos do tempo: passado, presente e futuro. Claro que tudo que nós fazemos hoje é no nosso presente. Mas o primeiro aspecto é lembrar o Senhor Jesus Cristo no presente, hoje, mas olhando para o passado. Segundo, anunciar a volta dele no presente, onde estamos hoje, mas olhando para o futuro. E a nossa comunhão, terceiro propósito da ceia, também no presente, mas olhando para uma comunhão futura. Muito bem, então vamos ver logo hoje o primeiro propósito, que é lembrar o Senhor Jesus Cristo. Antes de ler a passagem que está lá em Lucas, eu quero ressaltar e lembrar a vocês que é comum Deus querer que os homens se lembrem dos feitos dele. Então, esse desejo do Senhor Jesus Cristo de que os seus discípulos fizessem essa comemoração da ceia, lembrando dele, estava bem afinado com esse princípio, esse costume, esse desejo expresso de Deus em ser lembrado. Não precisa vocês irem lá, eu vou sozinho, apenas para dar uma ideia e ficar gostosa, esta lembrança, são passagens que nós conhecemos. Por exemplo, em Êxodo 3:15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, diz assim, Deuteronômio capítulo 5, 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor, e continua a passagem. Logo à frente, em 7, Deuteronômio 7, versículo 17, se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Quando chegar uma hora complicada, você não vai dizer: eu não consigo fazer isso. Lembre do que o teu Deus fez lá no Egito com Faraó. Só que já daria uma pregação, esse desejo de Deus ser lembrado, expresso várias formas. E por fim, em 1 Crônicas, lá no capítulo 16, nós lemos assim no versículo 11: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, e continua a passagem.
Então, é bom lembrar que nós temos memória fraca, todos nós. O homem tende a esquecer muito rapidamente das coisas, especialmente as coisas boas, as que deram sofrimento, deram trabalho, a gente se lembra, e parece que marca mais as coisas gostosas. Talvez por isso o autor fez: contem as bênçãos, contem, não se esqueçam não. Talvez por isso mesmo, não esqueçam, está bem afinado com esse tom. E o apóstolo Paulo, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Cumprir esta ordem fica muito mais fácil quando nós estamos constantemente nos lembrando das maravilhas de Deus e tudo que Deus fez por nós. Fica mais fácil. A gente se lembra, ao se lembrar, enche a memória, óbvio, dessas lembranças. Então, naturalmente, esse princípio de pensar, considerar as coisas do alto, fica muito mais fácil, fica praticamente natural. As coisas do alto estão na sua cabeça, muito mais à superfície, muito mais ali, porque você está exercitando a sua memória nas coisas de Deus. Quanto à ceia, então vamos a Lucas, agora sim, vamos a Lucas capítulo 22. Versículos 19 e 20, Lucas 22, diz assim, em 19 e 20: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de nós. Não repete a ideia da memória, mas é óbvio. Então, eu, depois de muito pensar, resolvi separar esta memória, esta recordação que Cristo expressou, que gostaria que fizéssemos dele ou sobre ele, em 3 partes. Primeiro é da memória da encarnação dele. O corpo representado pelo sangue, pelo pão, e o sangue representado pelo vinho, estão diretamente associados, claro, com a encarnação, quando ele assumiu forma humana e veio habitar entre nós. Então, de uma maneira bem resumida, a encarnação deve nos lembrar que ele se dispôs a vir a este mundo, assumiu um corpo humano e uma vida humana, e se dispôs a ter uma vida difícil aqui, sofrida, homem de dores, e sabe o que é padecer. Foi humilhado, padeceu nas mãos de pecadores antes de morrer, né? Antes de chegar lá na cruz, ele passou por momentos muito difíceis, muito sofridos na encarnação. Então, faz parte, é para nós comermos o pão, bebermos o cálice, lembrando-nos do corpo e do sangue dele, é lembrar que ele esteve aqui vivo entre nós, homem, e fazendo o quê? Se divertindo, sentado num trono, só dando ordens. Não, uma vida muito dura e sofrida. E ao mesmo tempo que ele sofria as consequências de habitar no mundo pecador, ele fez o bem. Não saiu por aí distribuindo impropérios, se vingando de tudo e de todos, ameaçando, gritando. Não. Acho linda a passagem que diz que ele andava por aí fazendo o bem. Acho linda. Já disse isso algumas vezes aqui. Ele aliviou dores, falou do reino de Deus e deixou um exemplo para nós, pela sua encarnação. Então, ceia, lembre-se de Jesus Cristo encarnado, ou aqui, homem, e que nos deixou um belíssimo exemplo para seguir. E também, ao mesmo tempo que fazia tudo isso, ele revelava o Pai ao mundo. Talvez, isso estaria na lista dos pontos altos
da encarnação do Senhor Jesus Cristo aqui, falar do Pai. Falou muito, e ao ponto de dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sei o que eu estou dizendo, sou um com Ele. Fantástico tudo isso. Então, além de nos dar exemplo como homem perfeito, ele mostrava como é o caráter de Deus. Ele complementava o exemplo de vida dele com doutrina, ensino. O exemplo as pessoas poderiam ver e anotar ao ponto de nós hoje lermos e saber como foi. Pelo exemplo se via, mas ninguém via o caráter do Pai. Claro, ninguém sabia sem ele revelar. Então, tão importante quanto se lembrar do que ele fez e do que ele seguiu à nossa frente, dando exemplo para nós seguirmos os passos dele, mas tão importante quanto isso é o que ele ensinou, não apenas sobre a vida, sobre as coisas e tal, a existência humana e tal, tudo isso, tudo que ele falou vale ouro, mas eu estou concentrando aqui no que ele disse sobre o Pai Celeste, ou sobre Deus. Segunda divisão que eu faria nesta lembrança. Lembrar de quê? Fazer isto em memória de mim, me lembrando de mim. De quê? Da encarnação dele. 2, da morte dele. Obviamente, lembrar do corpo que ele deu por nós e do sangue que ele derramou por nós. Essas expressões a gente não está, às vezes, se lembrando bem, mas são indicações diretas de morte. Ele poderia ter se encarnado, ter vivido aqui como homem, e ter morrido de infarte. E fez o bem aqui, e como muita gente pensa, que ele foi um grande profeta, um homem de Deus, e tudo excelente pregador, excelente exemplo, e pronto. Mas essa insistência de dizer o corpo dado por vós, o que é isso? Entregue à morte. E o sangue que corria nas veias, mas no momento ele parou de correr nas veias dele e passou a escorrer pela cruz. Por quê? Porque estava morrendo, porque foi ferido. Então, a vida dele aqui, mas lembrando que ela chegou ao fim, e um fim muito rápido, um homem que viveu em torno de 33 anos, eu se imagina mais ou menos, muito curta a vida dele, e que chegou ao fim, porque ele entregou, ele deu, espontaneamente, ele quis assim, não por um acidente ou por acaso, mas voluntariamente, numa missão que nos substituía, em meu lugar. E o que é que o moveu para ter vivido e morrido em nosso lugar, vivido daquela forma e morrido em nosso lugar? Amor por nós. Eu vou tocar isso lá daqui a pouco, quando eu estarei simplesmente fazendo algumas sugestões práticas quanto a essa questão de lembrar sobre Cristo, mas brilha, obviamente, o amor que ele teve por nós. Então, lembrar de Cristo, lembrar o que dele? A morte dele em nosso lugar, especialmente o pão lembra o corpo dele que foi dado. Ele não diz, nem o meu corpo que eu vivi mais de 30 anos aqui, não. O corpo que foi dado. E o sangue que foi derramado. Aponta para a morte dele. Substituta. Teologia pura aqui. A substituição dele por nós. E tudo por amor. E terceiro, que eu queria, nesta rápida mensagem, é a consequência daquele sangue ter sido derramado. Além do aspecto fisicamente terrível da maneira como ele morreu, crucificado, uma morte extremamente dolorosa e torturante, mas precisamos nos lembrar da consequência daquele sangue ter sido fisicamente derramado. Era um sangue extremamente poderoso ao lado do Deus soberano, do Deus Criador. Ao lado, digo, diante de Deus e nas mãos de Deus. Então, esse sangue, é bom lembrar, tinha o poder de perdoar pecados, ou de limpar pecados. Nunca esqueça disso. Ai de você
Ai de mim, se aquele sangue não tivesse sido derramado naquela cruz, melado aquela cruz de vermelho, vindo do corpo dele, dado por nós, nós seríamos almas perdidas, condenadas ao inferno. Então, a consequência disso é a sua vida eterna. Então, tudo isso, entendo, e talvez mais alguma coisa, faz parte do que, entendo eu, Cristo quis que nos lembrássemos dele, da morte, da vida dele, e como ele chegou lá na morte da cruz, humilhante, pavorosa, ultra sofrida em nosso favor. Então, antes de encerrar com algumas lições práticas, eu quero fazer uma observação também muito importante. O oferecimento do corpo e do sangue de Cristo está na base da nova aliança. Foi feita com base no fato de ele ter vivido e derramado o sangue dele, ter se ofertado como um sacrifício a Deus, sem defeito, sem pecado, derramado um sangue puro de um homem que não conheceu o pecado, como já falei, do poder desse sangue, mas ali estava a base da aliança que Cristo fez com Deus, com o Pai, e obviamente envolvendo o Espírito Santo, a nova aliança. Quem cresce nisto, um crer muito mais do que apenas acreditar, mas quem se incluísse nesse plano de salvação, isso tem a ver comigo, esse negócio aí de salvar a alma tem tudo a ver comigo, porque eu sou a alma que precisa de salvação. Então não é só dizer, não, eu acredito que Jesus morreu, viveu, como ele diz lá, nasceu de Maria e tal, viveu, foi traído, entre aspas, que ele sabia que era Judas, mas foi traído, não deixa de ser uma traição, morreu, ressuscitou, acredito nisso tudo. E acredito que ele teve poder para salvar pessoas, acredito nisso tudo. Ótimo. E aí? E aí o quê? E aí, você acredita e... Tanto quanto Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, você acredita? Acredito. Pronto. Tá bom. Então, você acredita que Jesus morreu na cruz, assustou? Acredito. Está no céu hoje? Acredito. Vamos para frente que a vida continua. Não entendeu. Não entendeu. Esse não vai ser alcançado pela nova aliança que foi feita, o corpo foi dado, o sangue foi derramado, a pessoa acredita naquilo e não foi alcançado pela nova aliança, Então, para ser alcançado pela nova aliança, precisa o quê? Nascer numa família cristã. Não. Nascer num lugar em que se respeita e se honra o nome de Cristo. Não. Crê em Jesus Cristo, está na Bíblia. Crê em Jesus Cristo. Não. No sentido que eu estou falando aqui. Se você pensa que é só crer no sentido de acreditar como um fato histórico, de que ele fez e que ele é uma personagem histórica, real, que não é lenda, não é invenção, mas ele é real, e o que foi dito no Evangelho, você acreditar historicamente, e que ele está no céu e tudo, isso não é o crer da Bíblia. O crer da Bíblia é, então, repetindo, é se identificar, se envolver e dizer assim, é a minha saída, é aqui, eu acredito nisso tudo, e acredito tanto que eu quero entrar neste processo de salvação, eu quero ser beneficiado, eu quero ser alcançado por este sangue de Cristo. Aí outro diz, não precisa se preocupar com isso, rapaz. Ele derramou o sangue dele pela humanidade inteira. Todos os seres humanos foram limpos dos seus pecados, porque o sangue de Cristo tinha poder para isso. Metade verdade, metade mentira. Ou engano. Verdade, que o sangue dele tem poder para salvar todos os seres humanos. Sim.
que já existiram. Poder tem, é infinito o poder dele. Engano é que todos vão ser alcançados por esse poder. Uma coisa é ele ter poder para salvar, outra coisa é ele efetivamente usar o seu poder salvando. E ele só vai usar esse poder salvando naquele que diz assim: eu preciso desse poder salvador, porque eu sou um miserável pecador, e eu preciso do perdão deste sangue, ou o perdão garantido pelo poder desse sangue, de perdoar pecado. Senhor Deus, por misericórdia, me envolva nisto, joga o teu manto sobre mim, passa o sangue de Cristo na minha alma. Eu não presto, eu estou condenado. Não é dizer, eu sou um cristão. Ah, você é cristão? Sou. Por quê? Ah, porque minha mãe é. E meu pai é, me levaram para batizar bem miudinho. E eu respeito, aceito, sou um cristão. Vamos definir cristão melhor? Porque, biblicamente, isso não é cristão, não. Uma pessoa assim não está ao alcance não vai ser alcançado pela salvação, porque não tem nada a ver com a mãe, com o pai, com o padre que batizou, ou um pastor que batizou, ou o rabi que batizou, seja lá quem for que tenha batizado, não tem nada a ver. E tem a ver com o quê? Com o seu coração, o coração da pessoa. A salvação é absolutamente individual, não é familiar, não. Que é algo que fazem uma confusão, coitados, eu acho. Pessoas que acham que quem nasce de crentes, de uma certa forma, já está incluído aí, do jeito que um judeu estava incluído, quando é pai e mãe judia, então ele já era um judeu, estava incluído já na aliança que Deus fez com Abraão e circuncidou e tal. Então pronto, o cristão nasce de um pai ou mãe cristã, batiza pequenininho, e esse batismo representa ou substitui a circuncisão, e ali está um cristão, não é mais pagão, mas já está incluído aí na igreja. Está ou não está? Está salvo ou não está salvo? Precisa confirmar quando for mais velho, mas já passou alguma coisa para a criança nesse batismo, lá no sacramento, e a gente não vê isso na Bíblia. Não, nada disso. Eu não consegui ver, em 40 anos de estudo das Escrituras, eu não consegui ver nada disso. Que o filho de um casal cristão nominal ou cristão de fato, dois crentes salvos pelo sangue de Cristo, tem um filho, esse filho não tem nada a ver, nada, zero, com a igreja, ou com ter sido alcançado de alguma forma por algum tipo de poder do Espírito Santo, que ficou ali, mas ainda precisa uma confirmação na fase adulta e tal. E, como disse alguém que eu estive lendo um dia, os teólogos dessa linha de raciocínio fazem livros grossos e se fazem ginásticas teológicas, filosóficas, de todo jeito, para tentar explicar isto. Completamente estranho à simplicidade das Escrituras, que não falam nisso. Nasce longe de Deus, inimigo de Deus. Desde Adão, seres humanos nascem perdidos, pecadores, acabou-se, e crescem, e vai ser dado a eles a chance de aceitar Cristo ou de não aceitar Cristo. Aceitou Cristo desta forma que eu estou dizendo, se envolvendo, pedindo perdão, se arrependendo, se entregando a Cristo, conscientemente, usando a consciência, a inteligênciazinha, se for 10 anos de idade, ou a inteligência madura de 20, mas usando algo do próprio raciocínio, da própria volição, da própria vontade, e da própria capacidade de arrependimento ou não, ou endurecimento. Nova aliança é para os que creem no sangue de Jesus Cristo de uma maneira profunda, de uma maneira a ponto de se identificar. Eu que devia estar naquela cruz,
e eu me arrependo profundamente dos meus pecados, Senhor Jesus Cristo, me perdoa, tem misericórdia. Então acha que é só acreditar que ele fez aquilo e está salvo? E onde está o arrependimento? Que a Bíblia concentra. Ele, Jesus Cristo, começou a pregação dele, e antes dele, o arauto dele, João Batista, começaram com a mesma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Viu, criancinha de 10 dias de idade? Se arrependa. Meio nonsense. Então, a salvação é para os que se arrependeram e entregaram as próprias vidas ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nova aliança, totalmente à disposição da raça humana. Aqueles que individualmente, independente de religião, de A, de B, ou de C, de pai, de mãe, de família, de qualquer coisa, mas que pessoalmente imploraram para ser envolvido nesta nova aliança. Eu quero fazer parte, por favor, por misericórdia. Não é esse. Acho que eu sou meio importante. Por quê? Cristo morreu por mim. Você viu que ele aguentou naquela cruz, aquele sofrimento inteiro? Sabe por quê? Pelo valor que ele deu a mim. Ele não morreu por mim? Pensa que é pouca coisa? O Filho de Deus vir a esse mundo e morrer numa cruz por mim? É óbvio que ele dava muita importância a mim. Isso é uma verdade misturada com mentira satânica, ao mesmo tempo. Poucas vezes eu tenho visto tanto desvirtuamento do Evangelho, quando esse tipo de conversa aparece num púlpito, conversa não, de ensino ou de doutrina. Você não tem valor intrínseco nenhum, nem eu, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém tem valor intrínseco nenhum. O seu valor é ir para o inferno, pecador, inveterado, que só sabe o que é fazer o mal. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. E você é exceção? Não, absolutamente. Então, Cristo viu o valor zero, intrínseco, repito, que pertence essencialmente, na essência do seu ser. Ele olhou e viu coisa boa, por isso ele morreu para lhe resgatar, porque você tinha os pecados e esses pecados precisavam ser pagos. Mas você tinha muita coisa boa, era uma pena um cidadão tão decente como você, uma moça tão boa como você, uma senhora tão legal, tão boa, tão agradável e tão serviçal às pessoas. Era uma pena ir para o inferno. Não pode, é muito valiosa uma alma dessa. Essa eu vou recuperar. Eu vou morrer pelos pecados, porque a pessoa vale muito. Errado, 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 tudo errado. Essa pobre alma miserável, que não tem coisa nenhuma para oferecer para mim, um Deus santo, puro, que não posso ver pecado, essa pessoa respira pecado, não pode pensar em colocar o pé no meu céu, não tem nada que preste intrinsecamente a esta pessoa, mas eu a amo. Eu resolvi amá-la. É por isso que eu vou morrer por ela. Porque eu a amo profundamente. E eu vou perdoar os pecados dela. E eu vou fazer desta pessoa que não vale nada, eu vou fazer alguém muito valiosa. De acordo com a minha imagem. De acordo com a minha pessoa. Com o meu exemplo. E depois de ter recebido o meu perdão, aí eu vou enviar o meu Espírito a ela, e vou transformá-la, vou regenerá-la, e vou mostrar novos caminhos para ela, caminhos
que eu vou mostrar o rumo, não são os caminhos dele, do pai dele, da avó dele, mas eu vou mostrar o rumo desses caminhos, já perdoado, já filho de Deus. Não vou mais me ofender com os pecados dessa pessoa, vou me entristecer, mas não vou mais computar para a perdição, porque eu já paguei todos, porque essa pessoa se arrependeu e teve fé em mim. E aguarde um pouquinho aí na terra, que vou lhe levar para o céu, onde você vai perder essa miserável capacidade de pecar, e você vai ser um ser humano perfeito, a minha imagem. Diferente, né? De dizer que Jesus Cristo morreu na cruz porque viu valor em você. Reino, nova aliança. Pois bem, vocês notaram que Jesus Cristo quis comemorar isto no versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, estou em Lucas 22, né? Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de nós. Espetacular. Nova aliança mostra morte dele, mas vida para nós. E sabe o que ele queria aqui? Que nós comemorássemos uma festa. Mas uma festa se lembrando da morte dele, do sangue dele. É isso mesmo. Foi a consequência da nova aliança que fez surgir as boas novas do Evangelho que você ouviu. E você foi mexido pelo Espírito Santo de Deus e recebeu a condição de exercitar uma fé aceitável por Deus, como tenho acabado de comentar. Então, a nova aliança significa alegria, vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, e nossa vitória juntamente com Ele, alegria. Então, Ele quer que nós nos lembremos não só da vida sofrida que Ele teve, da morte que Ele enfrentou terrível, do corpo que Ele deu por nós, do sangue que Ele derramou por nós, seguido tudo isso pela ressurreição e volta ao céu, mas a nova aliança. Comam, bebam, festejem a nova aliança. Festejem. Então, a ceia para você, nós festejarmos em memória de Cristo. Vou terminar sugerindo que a lembrança de tudo isso deve suscitar em nós alívio por termos escapado de tão terrível destino. São coisas que devem incluir a nossa lembrança, não é para lembrar disso tudinho. Então, nessa lembrança inclua alívio, inclua gratidão, muita gratidão a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, Deus Triuno. Espero que dê vontade de você pregar essa mesma mensagem para outros. Você está aqui comemorando, lembrando-se de Cristo e comemorando esta ceia, vibrando porque agora foi alcançado, agora digo desde a sua conversão, foi alcançado pela nova aliança. Pois é bom, né? Bom danado. Tira a palavra danado que não é boa. Mas é muito bom ser alcançado pela nova aliança. Ótimo. Quem falou dela para você? Foi o fulano, ou foi um conjunto de pessoas, minha família, eu nem sei quem fez direito, não importa. Alguém falou, pois seja esse alguém, para quem precisa da nova aliança, está, coitado, talvez, ou sem valorizar, não está nem aí para o negócio de nova aliança, ou erroneamente pensando que está incluído nela, de alguma forma, por um motivo tal que não seja o arrependimento pessoal e o exercício da fé em Cristo. Leve essa mensagem. Precisa ser o pregador do púlpito com o microfone. Não, vá lá, fale. Eu espero que a lembrança dessas coisas faça nascer em você vontade
Não é o pastor dizendo, pregue, pregue, pregue. Já pregou para quantos? Quantos folhetinhos você já deu? Faça. Tudo bem, a gente faz isso porque tem que fazer para lembrar, para exortar e motivar. Ok. Mas bom mesmo é quando nasce no coração. Quando você está falando de Cristo, sem nem perceber, porque tem vontade. Humildade, porque você escapou do inferno por algo totalmente transcendente a você mesmo, porque alguém resolveu ter misericórdia de você, porque alguém morreu por você e você não fez coisa nenhuma, além de se arrepender e pedir perdão e implorar por salvação. Seja humilde, profundo de louvar a Deus, profundo pelo que Ele é, pelo que Cristo fez por você, pelo que o Espírito Santo faz em você. Acabei de falar na vontade de pregar, de falar de Cristo, pois agora eu estou dizendo vontade também de louvá-lo no dia a dia, vibrar com esse Deus. Vontade de servir a Jesus Cristo. Falei na gratidão. Muito bem, quem é grato de alguma maneira, sendo uma gratidão sincera, tem vontade de demonstrar. Demonstre isso. Como? Tem várias formas. Uma delas é servir. Essa dá trabalho. Servir. Custa tempo, custa energia, custa cabeça, custa dinheiro, ou sacrifica dinheiro, ou tempo, porque poderia estar ganhando dinheiro, mas está servindo, fazer o quê? Então, sirva a Deus como prova da gratidão e vontade de imitar Jesus Cristo em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez. O fato é que é extremamente benigno nos lembrarmos ou participarmos da ceia em memória de Cristo. Vamos cantar um hino apropriado para a ocasião e depois vamos para a nossa ceia. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, já encerrando nossas atividades, felizes por esta ceia, por esta festa, em que celebramos a nova aliança no Teu sangue e nos lembrando de tantas coisas, inclusive do sofrimento pelo qual Tu passaste em vida e especialmente na hora da morte, que durou pouco. Logo ressuscitaste com o poder do Teu Pai Celeste e com o Teu próprio poder. E voltaste ao céu depois, reassumiste a Tua glória onde estás, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, Deus Pai, por este Teu Filho maravilhoso, pela salvação que nós temos nele. E tem misericórdia de todos aqueles que ouvem esta palavra, ouvem uma pregação como essa, que leem as Tuas Escrituras, que sejam alcançados pela mesma misericórdia que nós fomos, nós crentes, que fomos um dia também pecadores perdidos, miseravelmente condenados ao inferno, mas Tu, sem ver nada de bom em nós, nos elegeste antes da fundação do mundo, escolheste pelo Teu amor, Tua compaixão, e providenciaste uma salvação muito dolorida para o Teu Filho, e que Ele fez, cumpriu heroicamente naquela cruz, e hoje está ao Teu lado. Muito obrigado, porque todo aquele que pede, implora para se incluir nesta nova aliança, devidamente arrependido, com todo prazer, sei, todo gozo, o Teu Espírito ouve este clamor e opera ali este milagre da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por tudo isto. Amém.